Muito bom dia! É uma alegria enorme ter a sua companhia em mais uma edição do Campo Vivo. A partir de agora, você fica por dentro dos principais assuntos que movimentam o agronegócio, com informação, tecnologia e histórias de quem faz o campo acontecer. E olha só o que preparamos para você neste programa. Com uma safra promissora, a expectativa é que o cafezinho volte a caber com mais facilidade no bolso de quem não abre mão dessa paixão nacional. Uma história de dedicação, coragem e amor pelo campo que mostra o protagonismo feminino no agronegócio. Do preparo da terra à colheita. Acompanhe o trabalho de quem faz a banana Pacovan, uma importante atividade da agricultura familiar. A partir de hoje, o Campo Vivo apresenta uma série especial, Quarto de Milha, a raça que conquistou o campo, mostrando a força, a história e a importância dessa raça para o Brasil. Tudo isso e muito mais você confere agora. Vem ficar bem informado com a gente no Campo Vivo, porque o nosso programa já está no ar. Depois de meses de alta, uma boa notícia para quem não abre mão do cafezinho do dia a dia. A expectativa de uma safra maior e o aumento da oferta no mercado já começam a refletir nos preços, tanto no campo quanto nas gôndolas dos supermercados. Para o consumidor, isso significa mais alívio no orçamento e a chance de manter um dos hábitos mais tradicionais dos brasileiros. Ele é presença garantida na mesa dos brasileiros. Seja no café da manhã, após o almoço ou durante o trabalho, o café faz parte da rotina dos brasileiros. Café não pode faltar, né? No serviço, em casa, depois do almoço, tomar um golinho de café, na firma também, né? Então não pode faltar um café, né? Um café, para nós, é a tradição brasileira. Direto a gente toma café em casa, então sempre a gente tá comprando, é direto. Meu pai sempre compra, às vezes eu também compro. Eu não tomo todo dia, não tomo direto, mas quando me dá aquela vontade eu tomo um café. A gente faz em casa toda hora, de sempre. E agora, consumir a bebida ficou ainda mais saboroso. Isso porque após uma alta, o preço do café vem registrando queda. Segundo o Índice de Preços dos Supermercados, calculado pela APAS em parceria com a FIPE, o café ficou até 4,41% mais barato em abril. A queda acompanha uma tendência que começou ainda no segundo semestre do ano passado e já representa um alívio para o orçamento das famílias. Percebeu que o café ficou mais barato? Tá, diminuiu bastante o preço que tava, né? Agora dá para levar mais para casa. Dá, agora dá. Eu vi uma leve diferença, eu tava tentando me tocar, né? Mas agora que você tá falando, realmente dá uma diferenciada no preço. Deu uma caída no preço, sim, já ajudou bastante, né? A gente que gosta de beber um cafezinho de manhã, de tarde, deu uma baixada boa e espero que abaixe mais ainda, né? Pra gente poder consumir mais ainda. O café é a segunda bebida mais consumida pelos brasileiros, ficando atrás apenas da água. E a explicação para essa redução nos preços é simples. Os produtores esperam uma colheita muito maior neste ano. E com mais café no mercado, os preços tendem a recuar. Aumentou a produção, existe uma expectativa da próxima safra também ser uma safra bem maior, né? O clima ajudou, as pessoas, quando sobe o preço, começam a produzir mais também, né? Os produtores. Então, com isso, houve uma estabilização do mercado e aí o preço volta aos patamares normais. Ah, mas vai voltar ao preço anterior? Isso a gente não pode afirmar. Por quê? O preço do café, ele não é somente o preço do grão. Para você ter o preço lá da lavoura, até chegar na mesa do consumidor, passa por diversas etapas. A estimativa para a safra de 2026 é de cerca de 66 milhões de sacas, reforçando a posição do país como o maior produtor e exportador mundial de café. Com a oferta aumentando, o mercado começa a se ajustar.
No campo, a saca de 60 quilos do café arábica está cotada em pouco mais de R$ 1.500. No pico histórico registrado em fevereiro do ano passado, a saca chegou a quase R$ 2.800. Hoje, o valor está cerca de 44% menor. A expectativa é que, com a entrada da nova safra, a tendência de queda continue nos próximos meses. Ele já está num patamar próximo aos valores anteriores. Então pode ter queda ainda, porque existe uma expectativa de grande produção? Sim, mas não deve ser tão forte quanto foi até agora, né? Então a tendência é ainda uma queda pequena e depois uma estabilização desse preço. Só que nós temos o seguinte, fatores climáticos. Se vier uma geada muito temporal, tudo isso afeta, né, no período de floração, no período de colheita, tudo isso acaba afetando, e não é só no Brasil, nos outros países que produzem também, né, que produzem fortemente o café, o que acontecer lá também acaba refletindo aqui. O café segue sendo um dos produtos mais importantes da agricultura brasileira e um dos itens mais presentes na mesa das famílias, o que é muito bom. As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço no agronegócio e mostrando que competência e paixão pelo campo não tem gênero. Na pecuária, elas participam do manejo, da gestão, estão à frente de propriedades que se destacam pela produtividade. No interior de São Paulo, uma produtora rural mostra como a dedicação, o conhecimento e o amor pelo campo fazem toda a diferença no dia a dia da pecuária. Confira agora os detalhes na reportagem de Laís Araújo. O dia começa cedo na Fazenda Santo Antônio. Entre a lida com o rebanho, o manejo dos animais e as decisões da propriedade, quem comanda a rotina é a Manu. Filha de produtores rurais, ela cresceu acompanhando o trabalho da família no campo. Mas nunca imaginou que um dia estaria à frente de uma criação de Nelore, assumindo sozinha atividades que tradicionalmente eram realizadas por homens. Eu não imaginava, ainda mais que eu falo que eu vim da pluma do algodão, né? Das vagens do feijão. E aí hoje eu tô aqui mexendo com o Nelore mocho, né? Que o Nelore tem algumas características típicas do Nelore, né? O Nelore, desde que eu conheci, é uma raça que ele tem um comportamento muito desbravador, né? É uma raça que ela é temperamental, mas eu percebi que isso tudo podia ser conduzido com um manejo adequado. E eu fui vendo conteúdo a respeito de o bem-estar animal, fui querendo modificar isso na fazenda e modifiquei todo o gado. Hoje eu tenho aqui uma desmama aí de 28 dias, que eu posso acariciar, entrar dentro dela. Hoje vocês são as primeiras pessoas que estão entrando dentro desse gado e mesmo assim é um gado que não é agressivo. Ei! 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 Há quase 10 anos ela assumiu sozinha toda a rotina da fazenda. Hoje é ela quem executa pessoalmente procedimentos como partos, casqueamento, vermifugação e marcação dos animais. Tudo resultado de muito estudo e da paixão pela pecuária. Minha rotina aqui na fazenda começa cedo. Eu, a partir das 6 horas da manhã, já estou de pé. Eu tenho ali as aptidões de casa, que eu faço meu café da manhã, sirvo para o meu esposo. Logo depois eu já tenho uma vaca leiteira com alguns bezerros para cuidar. Eu tenho um gado que eu tenho que fazer uma parte, semanalmente estou fazendo uma parte de gado, por era, por peso. Então o trabalho na fazenda é diário, mas eu tenho várias funções. Desde roçagem de pasto, roçar o quintal, rastelar, cuidar dos afazeres domésticos de casa e o gado em si, né? Em uma atividade historicamente dominada pelos homens, a pecuarista mostra que a força feminina vai muito além da administração da fazenda. Eu acho que a mulher pode estar em qualquer lugar onde ela quiser e onde ela achar que a capacidade dela cabe. Eu acho que vale da força de vontade, do amor, sabe? E da dedicação que ela tenha. Eu acho que a mulher veio aí para somar, não veio para tirar lugar de ninguém, veio para agregar valor, entendeu? E eu acho que o carinho maternal que já nasce na mulher, eu acho que entra em qualquer profissão. Atualmente, a propriedade conta com cerca de 1.200 cabeças de Nelore mocho. E a Manu faz questão de acompanhar de perto cada etapa da produção.
Ela participa do manejo e ajuda a construir os resultados de um rebanho que hoje é referência em qualidade e docilidade. Desde que eu comecei a mexer com gado, eu vi que algumas coisas não estavam certas e não estava trazendo lucro para a fazenda, né? Eu vi que tinha gados que estavam com alguns problemas físicos e até mesmo na incidência de algumas doenças, como uma diarreia percussora de alguns tempos já. A gente tinha um índice grande de mortalidade na fazenda. E hoje, quando eu vejo que sou eu que curo meus animais, sou eu que curo todo esse rebanho, que eu não tenho verminose, que eu não tenho, uma diarreia profunda, que eu não tenho mortalidade, isso eu me sinto grata, mesmo não tendo nada, assim, de uma formação acadêmica na área da veterinária ou zootecnia, né? Então, eu fico muito feliz. A rotina da Manu também é compartilhada nas redes sociais. Entre uma tarefa e outra, ela compartilha a rotina do dia a dia e inspira outras mulheres que também sonham em seguir carreira no agro. Exemplos como o dela não são casos isolados. Dados do Sebrae mostram que mais de 6 milhões de mulheres movimentam a economia rural brasileira, reforçando um protagonismo cada vez mais presente dentro das porteiras. Eu faço parte até de um grupo de várias pecuaristas do Brasil inteiro e a gente vê que agora não é só mais no gado, é no cavalo, é no trator, é na plantação de soja, cana, algodão. Todas estão se empenhando, às vezes pegando funções que eram de pais, esposos, né, que hoje talvez não estão mais aqui, mas que elas tiveram que pegar esse ramo e levar à frente. Então é muito bonito que vê a capacidade de cada uma, mesmo não estando com tanta aptidão, né, desde o começo na área da pecuária, mas evoluindo, né, porque a gente tem esse momento de evolução, né. Então, acho que o mercado aí feminino está só ampliando e eu espero que tenha mais mulheres na pecuária. É isso que eu espero. Essa é uma história que mostra como o agro está cada vez mais diverso e como as mulheres, gente, têm papel fundamental no desenvolvimento da nossa pecuária brasileira, não é mesmo? Agora você vai conhecer um pouco mais, gente, sobre o melhor sistema cooperativo do Brasil. Olha só. A jornada no campo nunca foi fácil. Às vezes a gente dorme dando risada e acorda chorando. Quando a estrada fica estreita, a gente busca caminhos. Dificuldade sempre tem mesmo, mas a gente sempre trabalhou em família. A Cicobi acabou me ajudando, né? E realmente foi uma luz no fim do túnel. Eles entendem o que a gente precisa, né? Cicobi é família, né? O Cicobi gira com quem produz e o agro gira com o Cicobi. O Cicobi leva garantia e credibilidade para onde vai, pode ter certeza. E o Campo Vivo vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo do mundo rural. Confere só o que vem por aí. A produção de banana Pacovan e a história de produtores que fazem da agricultura familiar um exemplo de trabalho e persistência. Tem muita informação te esperando. Fique por aí, a gente volta em instantes. Nosso Campo Vivo está de volta com muito mais informações e os destaques do agro brasileiro. Então, vem com a gente! A banana está entre as frutas mais consumidas pelos brasileiros e tem papel importante na renda de muitas famílias rurais. Em Roraima, o cultivo da banana Pacovan vem ganhando destaque pela produtividade e pela contribuição para a agricultura familiar. Conheça agora a história de um agricultor que apostou na fruta e transformou a produção de banana em uma fonte importante de sustento e desenvolvimento no campo. No interior de Roraima, a produção de banana Pacovan tem garantido renda e fortalecido a agricultura familiar. O cultivo da fruta é bastante consumida na região, exige dedicação desde o preparo do solo até os cuidados diários com a plantação. A nossa equipe veio de perto acompanhar a rotina de um produtor no plantio do cultivo de bananas Pacovan. Um cacho de bananas tem de 45 a 50 frutos e pesa em média de 23 a 25 quilos.
Entre os produtores que apostam na cultura da banana está o agricultor Márcio, que há anos trabalha no campo e viu no plantio uma oportunidade de sustento para a família e crescimento da produção rural. Olha, a gente chegou aqui em Roraima em 96, já estamos com 30 anos de Roraima e já trabalhei em várias áreas, mas o que me dediquei e me sinto bem à vontade é na agricultura, tá? Onde a gente trabalha assim com mais propriedade. No caso, a gente está trabalhando com banana, a banana Pacovan, é uma banana muito bem aceita no mercado. O manejo não é tão simples, mas é uma banana que tem uma boa aceitação. Você produziu, vende. O processo começa com a escolha das mudas e o preparo adequado da terra. Depois do plantio, o produtor precisa acompanhar o desenvolvimento da lavoura, garantindo irrigação, adubação e controle de pragas para assegurar uma colheita de qualidade. Olha, a questão da banana é o seguinte, a gente começa, é um tripé, uma boa muda, geralmente essas mudas vêm de fora, uma boa cova, uma adubação consistente e água. Água, bastante água, banana não tem madeira, banana é apenas esse caule que você está vendo, é só água. Então, se você falhar num desses tripés, você não consegue uma boa produtividade. Então, água, uma boa cova e uma boa muda. A gente trabalha com mudas, às vezes clonadas, sempre tem isso. O principal cuidado aqui é o manejo em matéria, primeiro, limpeza, né? Onde tem mato, o mato está comendo todo o adubo que você jogou na planta. Então, limpeza, mato, a banana sempre limpa. E esse mal aqui, ó, é o mal da cigatoga negra, que a gente não consegue eliminar, a gente consegue controlar. Essa é feita uma pulverização com fungicida. Hoje está sendo feita com drone, antigamente fazia-se manual. Hoje já existe o drone, então essa pulverização ela consiste em conter o avanço da doença. E controlando folhas doentes, derrubando as folhas, levando para longe do plantio. A folha não pode ficar aqui, porque senão a contaminação continua e a coisa... Mas o principal mesmo é essa doença aqui, a cigatoga negra, essa atrapalha muito a produção. Com trabalho diário e experiência adquirida ao longo dos anos, agricultores do interior seguem investindo na banana Pacovan, fortalecendo a produção local e contribuindo para o abastecimento dos mercados em Roraima. O que acontece é o seguinte, esse aqui, por exemplo, é um cacho padrão, tá? Nós temos aqui um cacho de banana com aproximadamente uns 50 frutos, ele está pesando aí uns 23 a 25 quilos. Esse é um cacho padrão. Isso mostra que a gente trabalhou direitinho, adubação, água, uma boa cova. E a venda é certa. Se a gente não consegue vender em Boa Vista, mas Manaus tem uma aceitação. Hoje falta banana. Se a gente conseguisse produzir mais, a gente venderia toda a produção. Infelizmente, muitas vezes falta mão de obra. O financiamento bancário não é fácil. Os juros bancários carregam muito peso. A aduba, que o adubo chega caro. Nós não temos boas estradas, mas a gente está trabalhando. O agricultor ele é um teimoso, ele não desiste, né? É graças ao trabalho de produtores como o Márcio, gente, que a agricultura familiar segue fortalecendo a economia e levando alimento de qualidade à mesa de todos nós. A gente faz mais uma pausa rapidinho aqui no nosso Campo Vivo, mas continue aqui com a gente porque daqui a pouco tem muito mais informações te esperando. Como funciona a produção de ovos em granjas modernas e o trabalho que garante qualidade e segurança até a mesa do consumidor. Você confere a primeira parte da nossa nova série, Quarto de Milha, a raça que conquistou o campo. Por trás de toda essa força, existe uma rotina de muito cuidado, dedicação e manejo. Tem muito mais te esperando por aqui. O Campo Vivo e eu voltamos em instantes. Bem-vindo de volta ao Campo Vivo. É muito bom ter a sua companhia em cada edição do nosso programa. Vamos seguir em frente com muito mais informações, hein? Presente no café da manhã, no almoço e nas receitas do dia a dia, o ovo é uma das principais fontes de proteína na mesa de todos os brasileiros. Mas antes de chegar ao prato do consumidor, existe sim um trabalho intenso no campo que envolve tecnologia, cuidado e produção em larga escala dentro do agro.
Cada brasileiro consome quase 300 ovos por ano. É um dos alimentos mais ricos em proteínas. Então a gente não fica sem ovo, é ovo para bolo, para tudo, né? O ovo, tão presente no nosso dia a dia, faz um caminho impressionante para ser produzido. Para entender essa jornada biológica, é preciso conhecer o oviduto de uma galinha. É lá que começa uma linha de produção complexa e rápida. Primeiro passo, a liberação da gema. Uma única célula viaja do ovário percorrendo um caminho de 70 centímetros em apenas um dia. Nas primeiras horas, ela é envolvida pela albumina, a clara do ovo. Depois, no próximo estágio, 2 membranas finas e resistentes são formadas ao redor. A etapa mais demorada de todo esse processo é a produção da casca do ovo. Leva cerca de 20 horas até ficar pronta. É nessa fase que a cor do ovo é determinada, o que tem a ver com o jeito como a galinha é criada. A galinha melhorada geneticamente hoje, ela recebe uma dieta equilibrada, uma dieta que atenda às suas exigências nutricionais e ela praticamente põe um ovo por dia. A galinha de sítio, a galinha caipira, ela tem vida livre, então ela consome plantas, ela consome bichinhos. E pelo fato dela demorar 3 até 4 dias para pôr um ovo, esse ovo acaba sendo mais pigmentado. E sobre o dilema que perturba a humanidade há séculos, a ciência ainda não tem uma resposta definitiva. Há estudos que indicam que o ovo surgiu muito antes da galinha. Outros dizem o contrário. E aí? Do manejo das aves à distribuição, o ovo chega à mesa como resultado de muito trabalho no campo. Pode ter certeza. O quarto de milha é sinônimo de força, velocidade e versatilidade. Uma raça que conquistou o campo, as competições e o coração de milhares de criadores em todo o país. A partir de hoje, o Campo Vivo apresenta uma série especial para mostrar a história, os cuidados, a preparação dos atletas e o mercado que movimenta a equinocultura brasileira. E nós começamos pelo início de tudo, a origem e as características do quarto de milha. Vejam só. Velocidade, inteligência, força e conexão com o homem. Poucas raças conseguem reunir tantas qualidades em um único animal. Das pistas americanas aos aras brasileiros, o quarto de milha conquistou espaço, admiradores e se tornou referência em desempenho, trabalho e versatilidade. O que faz o quarto de milha ser tão especial? Ele ser um cavalo versátil. A versatilidade do quarto de milha é monstruosa. Tanto é que nós trabalhamos com ele em 22 modalidades. Tem uma característica única também que eu tô vendo aqui, eles são lindos demais. Lula, eles são os animais, nós nos preocupamos muito com conformação, o trabalho, que é justamente o conjunto do animal, a estrutura do animal. E claro, junto a isso vem a pelagem, tudo que o pessoal fica encantado, né? E tem uma força diferente, né? Ele tem mais aptidão para provas equestres. Ele é um cavalo desenvolvido, apesar do quarto de milha, né? Ele iniciou por causa da velocidade, né? O nome mesmo fala, um quarto de milha, os 402 metros. Mas ele é um animal que foi desenvolvido para campo, tá? Então ele é um cavalo musculoso, um call sensor para boi. E aí eles foram apurando a raça dentro de cada versatilidade do animal, cada modalidade dele. Ou é um animal de rédeas, um animal de velocidade, corrida, um animal dos 3 tambores, um animal de laço. Então, justamente, isso daí é uma grande diversidade dele. Por que ele se adaptou tão bem ao Brasil? Pela facilidade de trabalho ao campo. Ele, quando trouxeram a King Ranch, foi o primeiro a trazer para os Estados Unidos, acho que nos anos 50. E trouxe para trabalhar aqui no Brasil ao campo e começaram a ver a facilidade, a habilidade dele, a resistência dele de trabalho, e aí começou a se divulgar, o pessoal começou a gostar e começaram a levar para as fazendas, os grandes fazendeiros. Então ele se adaptou muito bem, mesmo porque nos Estados Unidos nós temos temperaturas tanto abaixo de zero como muito calor, e ele é um cavalo muito bem adaptado a isso. O que difere a raça do quarto de milha das outras raças? Olha, eu falo o seguinte, eu sou um apaixonado por cavalo. Eu enxergo todas as raças, cada um com a sua particularidade. Você tem um manga larga marchador, uma delícia, você vai montar no marchador, como o pessoal desenvolve os moares, as mulas aí de marcha e tudo mais.
E o quarto de milha é justamente isso que a habilidade dele, que ele se destaca, pela habilidade e por essa facilidade do trabalho, do manejo. Ô Manelli, quais provas valorizam a raça quarto de milha? Muitas. Luli, o quarto de milha, nessa diversidade dele, ele acabou se especializando. Isso foi um trabalho genético, inclusive, uma coisa que eu admiro muito. Então, cada particularidade, eu tenho um cavalo de velocidade. Né? Então, foi desenvolvido dentro da raça a genética para a velocidade. Tá? Você tem o cavalo do boi, que a gente fala, com o calcência. Ele foi desenvolvido na genética dele para trabalhar com boi. Se você pegar um cavalo de velocidade e passar um boi do lado dele, ele não vai nem embora. E o cavalo de boi também, se você colocar ele dentro de uma rinha, ele vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Né? Você vê que coisa maravilhosa, como o trabalho, é muito forte a genética do quarto de milha. Isso foi trabalhado, então eu uso até um termo assim, foi construído, né? O cavalo em diversas modalidades. O cavalo da rédea, extremamente habilidoso na manobra, é lindo ver as provas de rédea. O cavalo do laço, ele tem que ter habilidade, olha só um cavalo de laço. Ele tem que ter a explosão de um cavalo de velocidade e tem que ter a sabedoria e o calcência do boi. Ele sabe que ele tem que alcançar o boi e ele sabe que tem que laçar esse boi e tem que ter a maneabilidade dele reduzir, controlar o boi para finalizar a laçada para o domínio do animal para ser tratado. Maravilha, então, muitas qualidades, né? Não, muitas, são infinidades. Hoje, inclusive, o Brasil se destaca até com as provas da vaquejada. Teve uma modalidade reconhecida pela AQUA hoje, que é a nossa associação dos Estados Unidos, aqui no Brasil a BQM. Ela é reconhecida com uma modalidade 100% brasileira, que é a vaquejada, a nossa tradição das vaquejadas no Nordeste. E lá, a própria vaquejada foi desenvolvendo, dentro da velocidade, com esse call sensor de boi, a desenvolver a raça para atender a demanda deles de prova. Maravilha. Gente, enquanto a gente fala aqui, eu fico encantada com a tralha, vamos dizer assim, né? Não é tralha que fala? A tralha. A gente usa no traiado, né? Olha só o look desse cavalo. Muita gente fala em look, de moda e tal, mas esse sim tá na moda, gente. Olha, roxo. Olha que linda sela. É todo um contexto fascinante, não é? Isso que ele é um cavalo aqui para nós de trabalho, né? Pega mais pesado. Esse é um cavalo atleta, né? E quando você pega as meninas no Três Tambores, que elas enchem ainda todos aqueles enfeites, aí você vai ver só que é a famosa tralha diferenciada. Mas o que nós vamos falar aqui? Olha, você botou uma observação do cavalo estar traiado. Não é só o animal estar traiado. A gente se preocupa com isso daqui, conforto, né? São mantas especiais, mantas anatômicas, tá? Para quê? Para dar conforto no animal, para dar alívio. Nós temos que proporcionar melhor conforto, melhor condição dele de trabalho. Aí você olha embaixo, você tem caneleira, os cloches, para quê? Proteger o casco, proteger uma ranilha, né? Tudo pensado, né? Tudo é muito pensado. Tudo é pensado no animal, tá? No próximo episódio, a gente vai mostrar para vocês o manejo, os cuidados diários com esses belos animais. Não perca, hein? E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Campo Vivo. Obrigada por sua companhia. Foi uma satisfação enorme levar até você as principais informações, histórias e destaques que movimentam nosso agro. Se você perdeu algum trecho ou quer rever algum programa, é muito fácil. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Obrigada por sua companhia e a gente tem um próximo encontro inédito, sempre aos domingos, a partir das 7h30 da manhã. E eu, Luli Barbeiro, espero por você. Até lá. Tchau.